A espera acabou. Depois de anos, nós temos finalmente a estreia dos Anéis do Poder, a nova série da Amazon que estreou ontem, no dia 1º de setembro. Aqui nós vamos analisar, fazer uma resenha dos 2 primeiros episódios que já estão disponíveis para a gente ver. Vamos lá? Bom, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre aspectos gerais desses 2 primeiros episódios, né? E que a gente também pode extrapolar um pouco para a série, tá? Aspectos gerais técnicos. Vou falar um pouquinho da música, da indumentária, ou seja, das roupas, das locações, um pouquinho do roteiro, como ele é estruturado, diálogos, as minhas impressões, né? Sobre qual o tipo de história que eles estão contando, né? E depois eu vou fazer uma análise mais em termos de tramas. Eu prefiro fazer análise em termos de tramas do que em termos de um episódio, de eu ficar indo cronologicamente, né, fazendo recapitulação antes de dar as minhas notas, tá? Porque eu acho que flui melhor. A gente ficar prestando mais atenção em tramas separadamente e vendo quais tramas que estão dando certo, ou seja, que a gente está interessado, né? E as tramas que a gente, às vezes, a gente não tem muita noção de onde está indo, eu acho que é mais interessante a gente fazer assim. Então, primeiro a gente vai falar sobre um pouquinho a parte técnica da série. Comentando sobre a parte técnica, eu vou começar a falar sobre a música. Eu sou leiga, tá? Eu não sou música, então é só opinião que eu estou dando aqui, mas a trilha sonora do Ben McCreary tinha sido liberada uma semana antes da série, então eu tinha escutado. São mais 2 horas de música, tá? Com 30 temas, mais de 30 temas, se não me engano. E combina muito porque o mundo do Tolkien é um mundo expansivo, é um mundo muito grande, né? Com várias pessoas, vários agentes ali. Então faz sentido essa trilha também ser expansiva e que inclua vários tipos de música, né? Não só orquestral, mas também tem muitas partes rítmicas e também tem uns 2 temas que são cantados também. De novo, totalmente leiga. O que mais me chamou a atenção quando eu escutei a trilha sonora foram os temas dos anões. E quando eu penso em trilha sonora boa, eu penso numa trilha sonora que consiga traduzir, né, em termos de sons, em termos de música, a personalidade de um certo personagem, ou de um povo, ou de um lugar, né? E isso eu acho que a trilha sonora consegue, tá? E especialmente com os anões, mas especialmente com os anões. Quando você vai para Casa Doom e aquela trilha sonora entra, né, o tema deles entra, você logo já sabe o que é. Né? É uma trilha sonora, é um tema pesado, mas não pesado ruim, mas pesado de animação, com bastante. Não sei, aquele gosto realmente de trabalhos manuais, eu não sei como explicar melhor, mas parece, porque os anões são pessoas de gostos simples, eles gostam de trabalhar, eles gostam de tomar a cervejinha deles depois do trabalho, gostam de ficar com os amigos, gostam de assistir eventos esportivos, cada um são pessoas sociais no ciclo de amizades deles, mas totalmente avessas ao contato social com outros, né? Então a gente tem realmente esse sentido na música do Ben McCreary que ele fez, né, dos temas para os anões. Mas o resto dos outros temas que a gente vai também, a gente não escutou tudo ainda, né? Então a gente está nos 2 episódios primeiros. Eu acho que tudo casa muito bem, né? Com as personalidades dos personagens que nós vimos até agora, mas especialmente ponto alto, anões. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cinematografia. Olha, a gente teve aquela notícia do orçamento, né, da série, 250 milhões de dólares para uma temporada. E se você for pelo ponto de vista de imagens, a série parece cinema. Então você pode ver que eles gastaram realmente 250 milhões de dólares ali, tá? Não tem como negar. Se vierem, assim, tem muitos filmes e muitas séries que têm um cuidado com cinematografia, que fazem cinematografia, que fazem isso bem, que você vê que a imagem é bonita e tal, mas que soam um pouco artificial, né? Um pouco plástico, principalmente quando é ficção científica
e fantasia. Eu não senti isso em momento nenhum com os Anéis do Poder. Né? O mundo lá é mágico, o mundo é bonito, principalmente na parte de Valinor, que você tem que ter aquela coisa de, meu Deus, o que é isso? É o paraíso mesmo, né? Então você tem essa noção de que é um mundo especial, um mundo mágico, e a cinematografia te traz isso. Quando você vai para Tir Harad, que é o domínio lá dos homens do sul, né? Já é um pouco mais naturalístico, mas também ainda tem aquela questão de realmente de mundo de fantasia, né? Fica tudo muito bonito, mas não tão bonito quanto Valinor. Então eles conseguiram realmente achar esse balanço de que Valinor é um outro continente, é uma outra coisa, e isso se reflete nas imagens que a gente vê, tá? E a Terra-média tem um outro tipo de luz, um outro tipo de visualização pra gente. Então, a série custa 250 milhões de dólares. Você dá pra ver que custa 250 milhões de dólares e parece cinema. Não tem muito o que falar contra a cinematografia. Agora a gente pode falar um pouquinho de indumentária, vestimentas aqui. Se eu desse 10 para cinematografia, né? Vamos falar em termos de número, eu daria 10 para cinematografia, 9 para trilha sonora. Indumentária, vestimentas, roupas, cabelo, maquiagem, tudo isso faz parte do mesmo departamento, tá? Isso eu daria uma nota um pouco mais baixa, uns 8, 7,5, 8. Por quê? Eu vou explicar. Quando você vai para os anões, está totalmente realizado. Eu não senti falta nenhuma da anã não ter barba, tá? Que isso seria o canon do Tolkien. As anões mulheres, elas têm barba também, tá? Eu não senti em nenhum momento falta disso. As roupas que ela está usando, as roupas que todo mundo está usando, refletem, e porque ela é casada com um príncipe, né? E o príncipe também, você vê que eles têm umas roupas mais luxuosas, né? Anões são artesãos, anões são mineradores, então faz sentido que eles tenham essa preocupação de mostrar status pelas roupas. Os outros anões também, muito interessante, a gente vê muitos usos de próteses, né? A gente viu umas orelhas de ouro, né? Em alguns anões. Barbas, anões adoram barbas trançadas quando durem. Então, totalmente realizado aquele mundo através não só do cenário, que o cenário também é maravilhoso, né, das minas de Khazad-dûm, né, que é um reino subterrâneo, né, com várias cachoeiras verde, você vê que também entra luz, né, não é um mundo totalmente escuro, e as roupas, e a maquiagem, o cabelo, tudo ali pertence àquele mundo e você sente que está pertencido àquele mundo, tá? Você vai pro Tir Harad, que é esse lugar, essa cidade no sul dos homens, e você vê que também as roupas dele contam uma história associada com eles. Eles são pessoas que não são ricas, são pessoas super pobres que estão basicamente vivendo uma existência de subsistência, né? Eles são agricultores, são pessoas que vendem álcool, açougueiros. Tem a Browning, que deve ter um nível social um pouco mais alto, porque ela é a curandeira, né? Ela é a enfermeira ali das pessoas, né? Ela é que, quando alguém fica doente, ela cuida da pessoa. Então ela tem o conhecimento de ervas, de poções. Então isso me faz ver até como ela se veste, também é um pouco melhor, mas não muito melhor do que os outros. Mas você vê uma coisa bem naturalística de sociedades agrícolas do passado, que a gente pensa, eles são todos... tá todo mundo separado, mulher de um lado, homem de outro, as pessoas estão sempre vestidas, tem aquela questão da vergonha do corpo. Absolutamente não. Você vê a Browning tá numa taverna, ninguém tá batendo o olho ali, ela tá com braços desnudos, ninguém tá batendo o olho ali, é quente. Você vê um homem sem camisa também, é quente.
e você não tem muita diferenciação em termos de quem está no alto da sociedade e quem não está no alto da sociedade, né? Tá todo mundo ali vestido de forma eficiente e pobre, né? Então, eu também acho que a vestimenta ali e a maquiagem muito natural, né? O cabelo totalmente, ela só coloca uma bandana no cabelo e tal. Muito bom. Tá contando a história. Problema a gente começa a ter com os elfos, tá? E na verdade não é um problema muito grande, mas me incomodou. Vou explicar. A gente tem a preocupação, novamente, de ter a identidade visual dessa série, né? Através dos elfos. Você vê que eles deram cores, eles deram certas cores para certos personagens. Você tem o Celebrimbor usando verde, você tem o Gil-galad usando muito dourado, né? E você tem a Galadriel, né? Usando muito prata, muito prateado. Tá? E tá todo mundo muito bem, eu não tenho nada contra. Porém, a Galadriel, quando ela tá de armadura, veste super bem. Você vê que os movimentos dela não são impedidos pela armadura. A armadura deixa ela com cara de guerreira, mas ainda de mulher, né? Quando ela veste o vestido que ela tá indo encontrar com o Gil-galad, que é um vestido que ela meio que coloca verde e dourado, tá? Não cai bem nela, parece uma camisola, né? Não cai bem nela. E você pode comparar com as outras elfas, tá? Porque você tem aquelas outras elfas atrás, elas não têm quase falas. Inclusive, elas estão usando véus, o que é muito legal, porque se você vai para a iconografia medieval da Europa, mulher tá sempre com a cabeça coberta, sempre com a cabeça coberta. Então, toda vez que você vê uma série que a mulher não tá com a cabeça coberta, que se passa, principalmente quando tá em algum evento oficial, alguma coisa, e que se passa na Idade Média ou na Idade Moderna, ponto negativo, tá? E, inclusive, como o Tolkien Talk, o canal Tolkien Talk, eles até foram lá e leram uma passagem sobre o véu, tá? Que elas estão usando, que seria basicamente a descrição, palavra por palavra do véu, que a Arwen tá usando, uma coisa que eu tinha totalmente esquecido, tá? Mas você não precisa nem ir para tão longe. Se você vai para o filme do Peter Jackson, né, a Arwen também tem a cabeça coberta, mas mais por um capuz que é meio véu, assim, se você se lembra, tá? Então tem essa tradição realmente de elfas com cabelo coberto. A Galadriel não tem cabelo coberto, né? Mas ela tá com essa roupa, e você vê a roupa das outras elfas, caem bem nelas. Da Galadriel que não tá caindo. E quando eles vão pro barco, então tá todo mundo de camisola, não entendi nada ali, tá? Então eu daria um 8, assim, sabe? Porque conta a história, mas te tira um pouco da trama, né? Essa coisa de... Eles têm que ser... pessoas não, elfos são seres que têm uma magia neles, uma coisa celeste deles. Eles são naturalmente mais elegantes, naturalmente mais bonitos. Então, quando você vê uma roupa que não tá caindo bem numa elfa como a Galadriel, que é uma princesa, tinham que ter prestado mais atenção nisso. Agora, só aqui para fechar esse ponto, tá? Da vestimenta, toda vez que eu vejo uma pessoa falar que parece fantasia standard, fantasia genérica, na minha opinião, quando a pessoa está usando esse termo para descrever o que a gente acabou de ver em Anéis do Poder, que eu também já vi gente falando isso para a Roda do Tempo, eu já imediatamente eu penso, a pessoa não gostou e não sabe porque ela não gostou e está usando um termo que ela não poderia estar usando. Porque séries de prestígio como Game of Thrones ou séries com alguma... né, alguma ambição como Witcher, né, de atingir uma audiência maior, ou séries como A Roda do Tempo, ou séries como Os Anéis do Poder, uma das primeiras coisas que eles pensam é de estabelecer uma identidade visual através de cenários e de roupas. Principalmente Game of Thrones, se você olhar para trás, né, eles estavam tentando contar muitas das histórias
dos personagens com as roupas, né? Em termos de cores, por exemplo, indo de uma cor mais clara para uma cor mais escura, quando o personagem está caindo em depressão. É bem literal, mas é o que se faz, né? Não dá muito para discutir, falar que é errado, mas é o que se faz. É o contrário, fantasia genérica, aquela fantasia, gente, que você não sabe qual é o tempo que está se passando. É genericamente Idade Média, né? E também em história, né? Em filmes históricos. Genericamente século XIX. É aquela fantasia que você vê que não teve, ou por conta de um orçamento mais baixo, ou mesmo porque não é a intenção da série ganhar prêmios ou nada. Eles simplesmente, as pessoas encarregadas, elas não tiveram a preocupação de olhar para aquela idade e falar, não, a gente pode fazer isso em termos de tecidos, pode fazer isso em termos de figura. Não. Elas foram o quê? Elas foram, vamos dizer, para uma loja, né, de fantasias, compraram um montão de fantasias e meio que fizeram modificações para genericamente te remeter àquela idade. Uma série que é totalmente fantasia genérica, tá? É Merlin. Eu não sei se vocês viram, mas é uma série que não tem intenção nenhuma de ganhar prêmios, não tem intenção nenhuma. É uma série que é uma série de TV aberta, basicamente, não é uma série da HBO. Mas é uma fantasia genérica. Aquilo é fantasia genérica. Anéis do Poder, você pode não ter gostado, mas não é uma fantasia genérica. Em último lugar, só pra gente terminar aqui a parte técnica, a gente vai falar do roteiro. Bom, o roteiro, ele é um roteiro bem direto, tá? Ele é um roteiro que tá te contando a história de forma cronológica. Você tem um prólogo, que é um prólogo em Valinor, relativamente curto, que estabelece o antes da história, te estabelece quem é a Galadriel, quem é o irmão da Galadriel, como o mundo era antes de Morgoth, né? Que o mundo te conta a história do fim da inocência dos elfos, né? Por que eles foram para a Terra-média, tá? E é super bem sucedido. Depois desse prólogo, você começa com a Galadriel perseguindo, tentando provar que o Sauron ainda tem planos para a Terra-média. E ali você vai indo por ordem cronológica. Depois ela vai para Lindon. Você vê que a parte de Tir Harad também começa a mostrar sinais de que o Sauron está aparecendo. E já pelo episódio 2 você já vê que o Sauron, basicamente, os orcs, né, eles retornam, né? E a Galadriel está em outro lugar. Né? Então tá em ordem cronológica. Então é bem direto, não tem diferentes tempos acontecendo ao mesmo tempo, como o Witcher usou essa forma de contar a história. Eram 3 histórias acontecendo, mas não no mesmo tempo, né? Paralelamente. E fora o prólogo, tudo em ordem cronológica. Já a questão do diálogo, né? O terço final do primeiro episódio teve falhas no diálogo, na minha opinião, principalmente quando a Galadriel fala com o Elrond, né? Eu posso falar um pouquinho mais disso quando a gente for falar sobre as tramas. Que a função do diálogo é realmente fazer com que você conheça os personagens, as motivações dos personagens. Nesse senso, não é um diálogo brilhante que a gente está tendo ali, tá? Mas é um diálogo que está servindo, eles estão escrevendo um diálogo que serve à história. Mas no caso dos elfos, no núcleo dos elfos, especificamente nas motivações da Galadriel, eu acho que o diálogo deixou um pouco a desejar ali, tá? Eu não sei se é uma coisa que eles corrigem já nessa primeira temporada, ou se vai ter uma correção na segunda temporada, mas é uma coisa que né, te faz um pouco assim. Por exemplo, quando a gente vai para Tir Harad, que a gente vê que tem um conflito ali entre os homens e os elfos, porque, vamos lembrar, Tir Harad, na primeira era, eles lutaram do lado de Morgoth, né? Mas a primeira era, para homens que vivem lá, 60 anos, isso é passado. Elfos não. Elfos, eles ficam com aquela memória, então eles estão lá vigiando os caras para ver se os caras não voltam a servir um Dark Lord, né? Quando o cara lá
o amigo do Theo, ele fala com o elfo, né? Ele chama de knife ear, de orelha de faca. Isso me tira completamente do mundo. Porque eu me associo a um videogame que se chama Dragon Age, que esse videogame, o sistema de magia deles é basicamente o sistema de magia da roda do tempo, né? Em que a magia é uma coisa perigosa que você tem que treinar, junto com junto com as origens em Witcher, ou seja, a magia se origina com os elfos, e os elfos não são vistos pelos humanos com bons olhos, então há muito atrito, né, em Witcher. Então, Dragon Age é um videogame que ele pegou essas duas coisas e construiu um mundo sobre isso, né? E eles usam isso de termo. As pessoas xingam os elfos de orelha de faca. E isso me tirou completamente. Eles poderiam ter colocado uma outra coisa ali que não. Um outro termo, né? Para explicar o ódio daquele garoto para os elfos, como ele vê os elfos. Mas eles usaram aquele termo, me tirou um pouco. Então o diálogo realmente precisa um pouquinho mais de atenção. E agora a gente vai falar sobre as tramas, né? As tramas do primeiro episódio são 3. Temos a Galadriel, né? E a busca dela por Sauron, e os elfos também. A gente tem a trama de Tirharad, que é essa cidade, essa vila, na verdade, onde estão os descendentes dos homens que lutaram a favor de Morgoth na Primeira Era, né? E os elfos que os vigiam. E a gente tem a trama dos Harfoots, né? Eu vou começar com as tramas dos Harfoot, tá? Eu já tinha expressado uma certa preocupação com os Harfoot, porque eles são, na minha opinião, criação pro show, né? Mas em que sentido? O Tolkien fala de Harfoots, ele cita Harfoots logo na trilogia, tá? Não como percussor dos Hobbits, só pra gente lembrar, os Hobbits eles só aparecem na história de Terra-média na Terceira Era, né? Isso é notado realmente na trilogia, que antes da Terceira Era ninguém sabe, não existia Hobbits, né? E Tolkien lista 3 tipos, ou 3 famílias, ou 3 clãs de hobbits. E o Harfoot seria um desses clãs de hobbit. Né? E eles são descritos de forma assim, diversa, como aparente na série. Então há uma diversidade de fenotipo, né? De como os Harfoots eles aparecem. Mas em termos de como a gente está vendo a audiência e como nos foi vendido, como os Harfoots eles são os precursores, eles são os ancestrais dos hobbits, isso é uma conexão que está sendo feita pela série, né? Em Tolkien, existe Harfoots, mas eles seriam tipo uma família de hobbits, né? Um tipo de hobbit. Mas tudo bem. Eles foram colocados na série por algum motivo. O motivo seria porque os showrunners eles decidiram que a gente não sentiria na Terra-média se não tivesse hobbits, né? Então eles colocaram esses tipos que se assemelham a hobbits. Mas mesmo na descrição de Tolkien, né? Mesmo que eles falam, mesmo que há uma diversidade de fenotipo, de como eles se aparentam, né? Em termos de pele, tipo de cabelo, né? É notado que os Harfoots seriam sedentários, eles não. Como os hobbits também. Os hobbits, o Bilbo e o Frodo, eles são exceções, porque eles viajam, né? Os hobbits geralmente eles não viajam, eles ficam no lugar, num só lugar, e até eles morrerem, né? E a gente vê aqui que eles são, na verdade, eles viajam, né? Eles são nômades, né? E eles têm, como eu já falei, toda aquela coisa dos nômades, né? Em termos da indumentária, da vestimenta, você não vê muita diferenciação. Eu vou falar agora. Você não vê muita diferenciação entre as pessoas, né, daquele grupo, né? São roupas muito de trabalho, né? Não são roupas luxuosas. E todas as roupas parecem uma com as outras, não tem muita diferenciação em termos de cor, a não ser o líder, que ele usa uma cor mais vibrantes, né? E a gente vê que em termos do cenário deles, eles são nômades, então eles viajam com essas casas que são camufladas, então a gente vê que eles se escondem de estranhos, o que também é uma característica bem de hobbit, de
não ter muita ligação com outros tipos de pessoas, né? E a parte que eu mais gosto dessa trama é que a gente vê que a cidade deles é feita em 10 segundos, né? Eles começam. Você acha que é uma floresta, mas não, tá tudo coberto de. As carroças estão cobertas de folhas e tal. E a gente é apresentada a Nori, né, a família dela, a Pop, que é a melhor amiga, e a trama deles me surpreendeu positivamente. Eu achei que eles fossem ser usados como alívio cômico, né? Eu tava meio assim e eu pensei, por que eles vão precisar de tantas pessoas nesse núcleo para ser alívio cômico? Mas não, eu ainda não sei se eu daria tanto espaço para os Harfoot como eles estão dando na série, tá? Mas eu tenho que admitir que a trama me surpreendeu positivamente, né? Os atores são muito bons, isso a gente dá pra falar de todos os atores aí na série, tá? Eu também me surpreendi que eu gostei do líder deles, tá? Eu achei ele meio esquisito nos trailers, então nesse sentido os trailers não fizeram muita justiça à trama que a gente tá vendo. E a trama meio que espelha também a trama deles, porque eu tô pensando que deve ser uma trama de perda de inocência ali, né? Eles têm que, assim, já indo pro segundo episódio, porque a trama começa no primeiro episódio e vai pro segundo episódio, né? Os Harfoots, a Nori e a Pop, elas encontram esse estranho, que é o nome dele, basicamente, pra publicidade da Amazon, que cai de um meteoro, né? E a gente vê muitas coisas que ele faz. O fogo, ele não queima a Nori, então é um ser mágico, tá? Qual tipo de ser mágico? Quem é ele? Qual é a identidade desse cara? A gente não sabe, mas ele, obviamente, ele perdeu a memória. A Nori quer ajudar ele, mas não consegue se comunicar muito bem, mas eles... enfim, ela no final do segundo episódio ela entende que ele tem que ir num lugar porque ela vê a constelação, né? Ela fala, isso é uma constelação, ele tem que ir para um lugar. E se a gente vai pelo canon do Tolkien, e é só especulação aqui, tá, gente? Ele seria um dos. Ele seria um enviado de Valinor. Ou tem outras pessoas falando que ele seria Sauron, disfarçado. Num dos trailers, eu falei, tá com cara de Gandalf, com essa coisa com cajado, andando com cajado e com os hobbits, né? Mas eu acho que não seria o Gandalf. Os poderes dele não parecem ser muito do Gandalf, né? Se eu tivesse que falar quem eu acho que seria um dos magos azuis, tá? Vocês podem ver aí. Eu acho que o Tolkien Talk, que é esse canal super bom brasileiro, tá? Eles devem ter um vídeo sobre os magos azuis, com certeza, tá? E eles vão juntos pra Terra-média, logo na segunda era. O Gandalf ele só chega na terceira era, se não me engano. Então, e eles vêm em dois com uma missão de ir pro leste e tentar minimizar a influência do Sauron lá, basicamente, tá? E o que acontece? Eles vêm em dupla. Então, pode ser, minha teoria, que o motivo dele estar tão perturbado mentalmente, né? É que ele deveria vir com um amigo dele, ele acabou chegando sozinho no lugar que ele não deveria ter chegado, né? Então, a gente vê, aparentemente, eles estão migrando, né, nessa trama, e a Nori tem esse cara para cuidar, que ela não sabe muito bem quem é, mas sabe que ele deve ser uma pessoa importante, ela tem né, esse sentimento, como ela fala para amiga dela, e ela tem essa missão agora. Então eu achei uma trama que eu esperava menos da trama e a trama me surpreendeu positivamente. É o que eu esperava? Não é o que eu esperava. Teria feito isso? Não sei. Mas é uma decisão que já foi feita, eles estão aqui e eu tenho, assim, eu acho que eu não tenho mais reclamação, né? Eu não acho que eles sejam chatos como eu imaginei que eles seriam, sabe? Eu tava temendo que fosse assim, todo mundo ficar cantando e dançando o tempo todo e tal.
Mas não, a gente tem aquela coisa da comunidade fechada, de serem famílias que se conhecem, de muitas amizades, deles se cuidando um dos outros mesmo, sabe? Então tem essa coisa de camaradagem que é parte do DNA, né, de Tolkien, né, de pessoas cuidando uma das outras e também dos hobbits, né, o grande ponto dos hobbits é que eles são os heróis da história, quando você espera que são os elfos, e que só porque eles são pequenos e ninguém conhece eles, todo mundo desconsidera, não pensa neles, e que você não pode realmente desconsiderar e nem deixar de fora, de lado, nenhuma pessoa, que realmente o coração da pessoa é que, né, faz a pessoa ser grande, não o tamanho, né? E eu acho que tem essa pegada, realmente, essa trama dos Raffles, e eu fico curiosa de ver. Agora, o primeiro episódio também começou a trama da Galadriel, tá? E dos elfos. Há muita polarização, tá? E é uma polarização que não é parte especificamente do fandom, uma polarização que vem de grupos políticos se infiltrando em fandoms, que a gente vê, e meio, né, radicalizando as pessoas, né? Porque acontece sempre quando você tem uma propriedade que é liderada, cuja protagonista é uma mulher ou alguém de cor, né? A gente teve essa reação nas séries da Marvel, nessa de Mrs. Marvel também, assim. Toda vez que tem Star Wars que eles colocam alguém de cor em algum papel, a gente tem uma reação também. E é sempre extrema, é sempre, isso é um lixo, blá blá blá, isso não é Tolkien, blá blá blá. E às vezes você sente que a pessoa não tá nem falando de Tolkien, tá falando mais, né, do viés político dessa pessoa. E a gente teve isso desde o início, porque a decisão de centrar o início da série na Galadriel é uma decisão que faz sentido. Porque a gente já tá com a Galadriel estabelecida na nossa cabeça, né? E a gente já tá com o Elrond estabelecido na nossa cabeça. Então a gente vê o primeiro episódio, a Galadriel que tá fazendo as conexões entre um reino e outro, uma história e outra, tá? Ela tá indo para diferentes lugares. No segundo episódio a gente começa com o Elrond fazendo essas conexões. Então, de um certo sentido, eles pegaram os dois personagens que a gente conhece, que é a Galadriel e o Elrond, e eles estão usando esses dois personagens para nos apresentar outras tramas paralelas. Isso é muito interessante. Isso todas as séries fazem, não é só Os Anéis do Poder, tá? O que eles têm acesso aos apêndices da trilogia, e eles compraram o direito da trilogia e do Hobbit. Eles não compraram os direitos do Silmarillion. E eles não podem fazer os filmes, porque os filmes já foram feitos, né? Então, eles estão contando uma história que, basicamente, quando você vai ler os livros, né? Quando tem um personagem que canta uma coisa, um personagem que fala sobre a Primeira Era, a Segunda Era, eles estão fazendo a história a partir daquilo, né? Então, tem muita coisa que eles têm que preencher, muita lacuna. No caso da Galadriel, né? Eles botaram ela como guerreira? Botaram. Porque eles extrapolaram uma observação do Tolkien, que o Tolkien falou que na juventude dela ela era guerreira, não era guerreira, era uma pessoa que entrava em competições atléticas e que ela era tão forte quanto homens e que ela às vezes ganhava dos homens, então era uma pessoa que sempre teve essa excelência física, né? E eles extrapolaram, que é o que você realmente faz com interpretações, né, em adaptações. Mas a reação veio muito forte. E o que acontece? Por que eu tô dando tanto falando tanto disso assim, né? Porque o ruim de você ter uma reação muito negativa e muito politizada sobre uma escolha estilística de uma série, de uma adaptação, é que se você tem alguma crítica sobre aquela trama, não vai ser escutada, porque, cara, olha, se você tem milhões de pessoas gritando no seu ouvido que é ruim, que é um lixo, quando vem uma pessoa, não é ruim, não é um lixo, mas olha só, eu acho que isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, uma crítica mais mesurada, né? Não vai escutar, porque vai ser totalmente engolida pela crítica negativa. Então aqui, ó,
eu tô fazendo esse círculo sobre o assunto da trama da Galadriel, justamente para falar, olha, a politização tá atrapalhando muito as análises, porque eu tenho que sair dessa. Eu não tenho nada contra a Galadriel ser guerreira, eu acho que é uma extrapolação. Ela deveria, em algum, assim, se você lê o Silmarillion, na primeira era, ela já é, ou ela era muito próxima ao marido dela, ou ela já estava casada, então aqueles botaram a interpretação de que ela era apenas muito próxima. E na segunda era, ela casa e tem uma filha. A gente não sabe em que ponto. Então eles estão a partir do princípio de que ela ainda está solteira, eu acho, né? Porque a gente não vê ela com ninguém. E ela tá indo para Valinor. Ela não ia ir para Valinor e deixar o marido e a filha dela atrás, certo? E eles estão fazendo isso porque eles estão comprimido o tempo. E nessa escolha tem coisas que funcionaram muito bem e tem coisas que funcionaram não tão bem. Porque o diálogo não levou. E é isso e aqui é a minha crítica. Eu acho que a trama dos elfos e da Galadriel é a trama, no momento, mais fraca da série. Não é ruim, não é um lixo, e não é por conta de politização da trama, não é porque estão tentando desmerecer o homem, dar um papel grande para a mulher, tá? Não é por isso. Ela é uma trama que não funciona 100% por questões de roteiro e decisões de roteiro. Principalmente motivação. Porque a gente é apresentada com com duas possíveis motivações e a série fica no muro, em cima do muro. Ela não te dá a resposta completa com a motivação da Galadriel. Né? E um lugar muito interessante para eles terem feito uma escolha e explicado pra gente a motivação da Galadriel seria a conversa dela com o Elrond, né? Porque parece que ela só tá atrás de vingança e parece que ela não tá, né, que ela tá sendo... Ele dá a entender que ela tá sendo teimosa. E eles tentam, e eles fazem, assim, o diálogo vai na metade do caminho. Você entende que ela sente uma certa responsabilidade, né, de caçar o Sauron. E essa responsabilidade tem a ver com o irmão dela. Mas você também fica assim, é vingança então? E isso é uma coisa que eles ficam em cima do muro e não e meio que quebra um pouco a trama para mim, porque eu queria ver a Galadriel, né? A gente vai ver o arco da Galadriel, ela indo de guerreira até mulher sábia, até elfa sábia, né? E esse arco tem um fundamento na história principal. Por quê? Porque a Galadriel, quando ela sai de Valinor, ela não sai de Valinor somente para procurar justiça, ou seja, para fazer Morgoth pagar pelos crimes dele, não só porque os irmãos dela vão, né? Mas também por ambição. Porque a Galadriel, ela sabia que vocês estavam indo numa Terra-média que teria reinos a serem fundados e ela queria governar um reino. Né? Isso ela sempre quis. Então, ela falar que realmente o mal nunca dorme é uma coisa muito poderosa e que deveria servir para te levar à conclusão de que, olha, não, ela tá ali, ela foi por muitos motivos, mas o motivo que faz ela ficar na Terra-média é que ela sente que ela tem uma missão a cumprir ainda. Ela não pode voltar para casa enquanto ela não cumprir essa missão, e essa missão é terminar o que eles começaram na Primeira Era, porque eles derrotaram Morgoth, mas o Sauron fugiu. Né? E o diálogo só te leva até a metade dessa conclusão e te deixa... Mas é por causa do irmão dela. Mas é por muitas outras causas, e eu queria que o diálogo fosse ali, né? Uma outra coisa da trama dos elfos que o diálogo não eu ainda tô esperando é a coisa do Gil-galad, que o Gil-galad, na verdade, né, ele é o quê? Um sobrinho removido da Galadriel, então eles têm uma ligação familiar, mas você não sente isso, né?
E o Elrond fala com a Galadriel que arranjaria um encontro com Gil-galad, né, depois da cerimônia, e você não vê. Então parece que foi uma cena cortada. Deve ter tido um encontro lá, mas você não vê. Deu falta, fez falta no final, tá? E por último, aquela coisa, já no segundo episódio, da Galadriel ter nadado e tal, elfos podem passar muitos dias sem beber e sem comer, e são mais fortes que seres humanos. Mas me deu aquela sensação de mindinho, né, de teletransporte, de estar num lugar e depois estar no outro, porque é uma distância muito grande entre quase chegar a Valinor e estar nadando de volta para a Terra-média, é uma distância muito grande. Eles poderiam ter mostrado a Galadriel meio que boiando à noite, né, e só nadando de dia, né, para ver que ela está descansando e tal. Mas eles não fizeram isso, não parecia que ela estava nadando ali, né, e depois ela encontrou os náufragos, né. E muito interessante, tem esse personagem Halbrand, a gente vê de novo essa coisa das pessoas, né, não necessariamente verem elfos com bons olhos, que é uma interpretação muito moderna, eu acho, agora, mas que se você vê lá no imaginário do Tolkien, você já está na Segunda Era. A Primeira Era foi o encontro, então você tem aquele período de lua de mel, você está se conhecendo. A Segunda Era já rolou muita coisa. Os homens e os elfos têm histórias já para se contar, histórias de traição, histórias de... enfim, várias histórias. Então, há certos grupos de homens que você entenderia ter essa reação muito forte com elfos, e há certos grupos de elfos que você também entenderia ter essa sensação, né, essa emoção forte contra humanos, tá? E a gente tem um personagem Halbrand, que é uma invenção para a série, tá? E ele totalmente destoa ali daquela situação do naufrágio. Todo mundo tá entrando em pânico ali, né? Porque eles estão sendo atacados por um monstro do mar, mas o Halbrand, ele é o único que tá meio calmo. Né? Você vê que tem alguma coisa ali que ele tá escondendo, que ele deve ser mais do que ele aparenta. E tem muita gente que pensa que é o Sauron. Eu não acho que é o Sauron, mas eu acho que tem alguma coisa ali. E isso a trama fez bem, a trama da Galadriel. Ela tá mostrando que, né, que o Halbrand é uma pessoa que você tem que ficar com o pé atrás, né? Você tem que ficar com o pé atrás ali. Né? Mas, assim, eu diria que a trama dos elfos e da Galadriel, até o momento, no segundo episódio, é a trama mais fraca das 4 que eu vi. Tá? Isso não quer dizer que seja ruim, e não quer dizer que seja ruim porque eles escolheram a Galadriel para centrar a trama, não. Eu acho que foi realmente por conta de uma indecisão em termos de qual teor que seria que eles queriam dar a essa trama, se seria uma trama de vingança, seria uma trama de missão que ainda está sendo cumprida, uma trama de responsabilidade individual. Também tem aquela questão de ninguém tá escutando ela, né? Mesmo quando ela tem provado que realmente tem uma ameaça, né? Então tem muito dessa frustração, mas não foi a realização da trama, mais do que a trama e essas decisões que ficaram inacabadas que tá deixando essa trama um pouco atrás das outras, na minha opinião. A trama dos anões, ótimo, adorei. Eu não entendi realmente a origem dessa amizade entre o Elrond e o Durin, né? Assim, se você ler, você pensaria que, na verdade, o Celebrimbor, ele teria chegado aos anões por ele mesmo, ele já está em Terra-média desde a Primeira Era, ele foi para Eregion, que é essa região mais ao leste, mais perto dos anões, realmente para, né, não só para ser o Lorde daquela terra, mas também porque a família dele tinha uma história de fazer tratados com outros povos e alianças, tanto com homens quanto anões, então ele carrega um pouco isso. Então eu fico achando estranho ele não ser a pessoa que conhece os anões,
mas sim o Elrond. Mas, assim, é uma coisa pequenininha que me deixa em dúvida, confusa, mas a trama lá, que começa no segundo episódio, é muito bonitinha, né? Muito boa. A gente vê os anões tendo no seu habitat natural, vamos dizer assim, no auge do poder deles, né? E, assim, a Disa e o Durin é um casal fofo, né? Não tem muito o que falar. É muito legal, quero ver mais. E a trama de Tir Harad é uma trama que eu tava também com o pé atrás, mas não por motivos, vai ser um romance proibido entre elfo e uma mulher, né? Não por isso, tá? Já houve romances que falharam nesse nível, né? No Tolkien. Então, tem ali o DNA, tem um pedigree, os showrunners podem resgatar essa ideia, porque o Tolkien, ele fez, vai lá, uns 4 romances entre homens e elfos, né? E dos 4, um que foi o que vai lá, que era uma mulher humana, né? Esse é o que mais trágico, que não deu certo, vamos dizer assim. Então, eles podem resgatar isso, obviamente, porque dentro de milênios, né, você tem repetições, principalmente se você está num lugar como o Tir Harad, que é no final do mundo, e que você tem conexões, né, você tem interligações entre duas raças. Então, possível dentro do cânone do Tolkien, possível, tá? Eu queria entender a origem dessa coisa, porque parece que ela consegue manter o interesse dela mais, da Browning, mais quieto, e ele tá tentando ali, porque ele vê que ele vai, o Arondir, ele vê que ele vai ir embora, então ele tá tentando convencê-la, né, a ter um relacionamento, né? Mas é uma vila em que as pessoas são muito hostis aos elfos, e os elfos, eles agem como se fossem carcereiros, basicamente, né? Por uma coisa que aconteceu há milênios. Não são nem os avós daquelas pessoas, são, né, ancestrais, assim, de tempos que eles não... E realmente, o menino lá, que eu não sei o nome, ele é meio racistinha, mas ele tem um ponto ele de razão. E se você tá ali naquela cidade o tempo todo como carcereiro, você não tá ajudando ninguém a mudar, né? E quando ele fala que o rei vai voltar, eu fiquei assim, aquele menino, que rei que vai voltar? É o Morgoth que ele tá esperando que volte? Quem é esse rei? Então, a trama de Tir Harad te deixa com várias perguntas, né? Que vão ser, obviamente, não respondidas, mas não sei se completamente respondidas, mas exploradas ao longo da temporada. E uma da sensação que eu tenho assim, com o filho da Browning, que é o Tel, ele tá escondendo aquela coisa lá, aquela espada quebrada, e a gente vê no final que a espada meio que tem uma conexão com o sangue dele, e que a espada começa a crescer. Dá a impressão, a trama, que os orcs eles estão voltando àquela cidade para procurar aquilo, aquele artefato, que ele tem uma ligação com o Sauron, né? Tá, basicamente confirmado que é isso, na minha opinião. E quando a Browning mata o orc e ela vai para a vila dela e fala, não, agora a gente tem que todo mundo ir para a torre, tá? E preparar para o ataque, porque a outra cidade a outra vila foi dizimada. Você tem também uma impressão de que meio que ela é a única ali daquela cidade que tá por fora do que tá acontecendo realmente. Você tem uma vibe assim, Rosemary Baby, sabe? Né? De que a personagem da Mia Farrow era a única que não tinha sacado que todo mundo ali era de um culto diabólico, né? A gente tem meio que essa impressão. Então, a trama de Tir Harad, ela te leva, ela já tá te levando para uma direção que você... eu, pelo menos, eu fico muito interessada. Então, assim, se eu tivesse que ranquear as tramas, né? Eu colocaria
anões primeiro, tá? Tir Harad, depois os Harfoots e depois os elfos, tá? E os elfos é que são... eu não sei, eu esperava um pouco mais da trama dos elfos e um pouco menos da trama de Tir Harad. Eu sempre tive interessada na trama de Tir Harad, porque eu achei, na verdade, quando eles liberaram o mapa, né, dá pra ver que é em Mordor que eles estão, na verdade. Então eu sempre tive interessada naquela trama. Mas, assim, surpreendida milhões de vezes por ter gostado da trama dos Harfoot e por ter tido problemas com a trama dos elfos. Eu achei que a trama dos elfos, sendo a trama da Galadriel e do Elrond, e a gente tendo essa conexão emocional com eles, seria mais engajante. Então, em termos gerais, assim, eu gostei bastante, tá? Eu fiquei surpreendida por não ter problemas com certas tramas e por ter problemas em outras tramas, coisa que eu não esperava. Eu acho que os trailers não fizeram muita justiça ao que a série é. É uma série linda, é uma série bem produzida, você vê que tem um amor ali por trás, tá? Mas, assim, primeiros episódios pilotos, sempre muito difíceis de fazer. Você tem que colocar todas as peças na mesa, você tem que introduzir as pessoas, introduzir locações, então é super difícil, tá? Eu esperava que eles fizessem, vamos lá, uns 7. Por conta dos Harfoots, eu vou dar. Por ter me surpreendido positivamente, eu vou dar um 7,5. O segundo episódio flui muito melhor, né? A gente já tem a gente já começa a construir ligações afetivas com alguns personagens, o Durin, a Diz, a gente já começa a gostar mais deles e tal. O Elrond também, eu me surpreendi de ter achado ele tão assim, legal, né? E essa amizade dele com o Durin foi muito, muito legal também. Então eu daria um 8,5. Então, a média aqui dos 2 episódios, 8. Eu tô super feliz, tá? Eu tava com medo de chegar aqui e falar assim, é um 7, né? Vai melhorar depois e tal. É um começo razoável e tal. Mas não. Eu gostei, tô satisfeita, quero mais. Muito bom estar de volta à Terra-média. E eu fico esperando, né? Semana que vem, terceiro episódio. Agora, só pra gente finalizar, tá? Amanhã, sábado, deve rolar aquela live com o Carlos, gente. Deve rolar. Eu não sei se... Eu acho que vai ser no canal dele, tá? Mas vai dar tudo certo, vai rolar. E, por favor, deixem seus comentários, deixem suas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o canon de Tolkien, recomendo o canal Tolkien Talk para vocês, tá? É super bom. Brazuca, ótimo, maravilhoso. E, de novo, sábado, amanhã, deve ter live, tá? Com o Carlos. Então, até lá, gente. Tchau!